Encerrada a Assembleia hoje aqui no auditório Jorge Lobo, no campus Recife da UFPE, a Assembleia dos Servidores Técnico-Administrativos, através da coordenação do sindicato Sintufep da UFPE. Então vamos agora ouvir representantes das 3 chapas que elegeram delegados hoje para o Comando Nacional da Greve. Vamos ouvir Adalberto Tavares, que representa a CTB. Adalberto, queria que você falasse um pouco sobre a Assembleia de hoje, né? Fizesse um rápido resumo do que foi a Assembleia e os encaminhamentos tomados hoje. Bem, companheiras e companheiros, nós estamos num momento de fortalecimento e agudização do conteúdo da nossa greve. A nossa pauta é uma pauta muito clara, pelo reajuste salarial, pela recomposição da nossa carreira e do financiamento das universidades, né? Reforço do financiamento das universidades. A universidade cumpre um papel importante na transformação social, na construção de um país soberano, justo e igualitário, e nós defendemos que ela seja valorizada. Valorizar a universidade é valorizar os que trabalham nela. Então, nesse sentido, nós vamos com toda a força, com toda a garra, firme na luta para o Comando Nacional de Greve, no sentido de fortalecer a nossa greve, fazer a pressão necessária no Congresso Nacional para que os recursos destinados à recomposição dos nossos salários sejam ampliados, né, dos atuais 7 bilhões propostos, para um valor que compense todas as perdas que nós temos desde 2015. Então essa é a nossa proposta, vamos para cima, vamos fortalecer a nossa luta. Firme na luta, valeu, gente! Eu queria, antes que passar para o representante das demais chapas, que você fizesse uma rápida avaliação do nível de mobilização aqui na UFPE e também em relação às negociações com a administração central, que há pautas locais que estão sendo tratadas também. Bom, eu posso te falar com muita felicidade que nós nunca fizemos uma greve tão mobilizada, com tanta participação do conjunto da categoria. A categoria está de parabéns, a maior parte dos setores está paralisado, se não total, mas em grande medida, e nós nunca fizemos uma greve com tanta amplitude, com tanta inclusão, principalmente os jovens servidores que estão aí engajados, fazendo parte dessa luta que é de todos nós. Então, o momento na nossa categoria e na nossa universidade é o dos mais amplos, de maior aprofundamento da luta, não tem ninguém vacilando, todo mundo indo para cima. E, em relação às negociações das pautas locais, nós temos um conjunto de pautas que estão sendo discutidas com a reitoria desde antes da greve e, nesse momento, nós conjugamos o esforço maior do conjunto da categoria, né? Ganhamos uma força a mais para que essas pautas sejam atendidas prontamente, sem nenhuma protelação. Então, existem pautas locais urgentes, não são pautas econômicas, são pautas organizativas que podem nos fazer também avançar na nossa condição de trabalho, na nossa condição de sobrevivência local. Então é nesse sentido que também resgatamos as nossas pautas locais, vamos para cima, negociando e fazendo as coisas avançarem. Muito obrigado. Inclusive, eu destacaria não apenas de sobrevivência, mas de condições de trabalho e de prestação do serviço à sociedade, que é a função principal, a missão do servidor público e da educação, um setor tão importante. Então, muito obrigado, Adalberto Tavares, representando a CTB Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Vamos agora conversar com o Celton. Celton de que mesmo? Que eu só me lembro de Celton Mello, mas é Celton de Paula, sou aí representante, estou indo aí possivelmente como delegado, né, para Brasília mais uma vez, representar a Travessia Traz na Luta e toda a comunidade acadêmica aqui de Pernambuco. A gente já foi para uma caravana há 2 semanas atrás, a gente teve uma representatividade muito boa nos atos que aconteceram em Brasília, né, na marcha do servidor, que juntou mais de 7 mil pessoas. Então essa luta não é só pelo, né, serviço público de educação superior de qualidade, mas é para mostrar à sociedade o quanto, né, a ciência e a tecnologia ela pode ajudar a sociedade a alcançar um outro nível, né? Aquele país que investe em ciência e tecnologia, principalmente na área da educação,
é aquele país que se sobressai sobre outras nações. Então, o Brasil ele está riquíssimo nesse quesito, ele tem muitas universidades, muitos institutos federais, e a nossa greve aí chegando já ao seu segundo mês, né, quase 2 meses de greve, reivindicando pautas legítimas, né, pautas essas que não é só recomposição salarial e não só reestruturação de carreira, que a gente já está defasado, né, desde 2005, né, na última reestruturação, e o nosso salário está congelado desde 2017 praticamente, né, após aí o golpe Dilma, através do Temer. Então, assim, a gente tem lutado por essas pautas e tem abrangido cada vez mais, né, o corpo docente, o corpo discente e todos os servidores técnicos, administrativos e educação. Já que você falou com muita propriedade em relação aos demais segmentos que compõem a universidade, né, os docentes e os estudantes, eu queria mais que você falasse também um pouco sobre justamente o diálogo interno dentro da universidade, dentro do movimento sindical da universidade, com essa questão das reivindicações, né, da greve atual e também para a própria sociedade. Não é porque é normal que a sociedade reclame quando há uma greve, né, porque prejudica o andamento da instituição, mas, de toda forma, é uma greve também em favor de uma qualidade melhor para a universidade, a prestação com mais qualidade do serviço público, que é a educação, o setor tão fundamental para a soberania do nosso país. Celton, eu queria que você falasse sobre esse diálogo com a sociedade em relação ao movimento atual da greve das universidades públicas. Quanto à sociedade, né, as mídias, né, as grandes mídias, né, jornalísticas, elas tentam dar invisibilidade a nós servidores técnicos de educação. Quando se fala em universidade pública, só se lembra de professores, mas a universidade ela é composta pelo quadro discente e o quadro técnico, né, que somos nós. Então, assim, eu vejo que a unificação, tanto dos docentes técnicos e discentes, está tendo um apoio e uma independente, né, do que sai nos jornais, está tendo um apoio e uma visibilidade muito boa de toda a sociedade, né? Por quê? Porque nós estamos fazendo atos, estamos criando, né, com esse corpo imenso que a gente criou nessa greve, que eu nunca tinha visto, já tenho mais de 15 anos aqui de universidade, e eu nunca tinha visto uma greve com uma proporção tão grande. Então isso reverbera em uma sociedade que não conhece, né, talvez até a nossa classe, mas isso mostrou, né, com essa greve, que a gente tomou uma visibilidade muito maior, e todas as pautas, né, a gente está lutando não só por nós, não é só por o nosso salário, mas para uma qualidade, né? A gente sofreu ataques orçamentários, né, nos últimos anos, desde 2015 até agora, muitas percas, né, nas universidades, com questão de bolsas, com questão de investimento, com questão de novos prédios a serem construídos. Então tudo isso a gente tem lutado e tem conseguido, né? Junto com o governo, está tentando, brigando e lutando e mostrando que se o país né, como um slogan, aquele que valoriza a educação, a gente tem que mostrar na prática e não na teoria, né? Porque na teoria tudo funciona, a gente quer ver isso na prática. Ok, muito obrigado. Então, aqui acabamos de conversar com Celton de Paula, que está aqui representando o coletivo Tás na Luta, que é Travessia e Tás na Luta, que justamente também elegeu 3 delegados para se juntar ao Comando Nacional de Greve hoje nesta Assembleia. Não é isso? Isso. Muito obrigado, então, Celton. Eu vou agora conversar aqui com o outro coletivo que está aqui reunido. Muito obrigado mais uma vez, Celton. E vou conversar aqui com o representante de outro coletivo que está aqui reunido aqui para discutir justamente os encaminhamentos. É o coletivo UNIR, que é um coletivo cultista dentro da FASUBRA, a Federação das Associações de Sindicatos dos Servidores Públicos das Universidades. Eu queria pedir aqui um pouquinho ao companheiro Jorge, se pudesse dar uma fala aqui para a gente um pouquinho, porque o grupo está aqui reunido e eu vou fazer essa transmissão aqui logo em seguida para o nosso canal. Mas se não for possível, não tem problema, os outros 2 segmentos já falaram, já ouvimos CTB, Travessia e Tás na Luta, e aí o nosso apelo é para que vocês também possam falar aqui. Então, agradeço aqui a sua disponibilidade, Jorge, de vir aqui conversar conosco, que a gente possa também ouvir a sua avaliação sobre a Assembleia de hoje, né? E os encaminhamentos, ficou aqui o pedaço um pouco escuro, mas eu vou voltar aqui à luz.
Jorge, Pois não. também conhecido como Jorjão, né? Isso. Qual a avaliação que você faz da Assembleia de hoje? Companheiro, eu acho que mais uma vez os técnicos administrativos em educação provou que só a unidade faz a luta, certo? Embora com todas as divergências que nós temos no movimento, tá certo? A Assembleia finalizou dando alguns encaminhamentos que vai fortalecer nossa greve, certo? Democraticamente, um dos pontos mais polêmicos foi a eleição para delegado para o Comando Nacional de Greve, onde os coletivos apresentaram suas chapas e nós, como coletivo UNIR, apresentamos também a nossa chapa e consideramos que nós obtivemos um bom êxito, conforme a democracia exige, na base do voto, certo? E unitariamente, porque por mais que nós tenhamos divergências dentro do movimento, com alguns coletivos, mas nós primamos pela democracia e que todos os coletivos possam se fazer presente democraticamente no Comando Nacional de Greve. E é isso que nós primamos, porque apesar de fazer parte de um coletivo, certo? Mas nós também não gostaríamos de ter no Comando Nacional de Greve uma maioria, e sim ter pessoas que tenham também a responsabilidade de ajudar a conduzir o movimento nacional, tal qual nós estamos fazendo aqui no Estado, aqui na UFPE. Vocês que são o coletivo UNIR, são articulados com a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. E, por sua vez, a Central Única tem uma grande maioria de dirigentes ligados ao PT, que é o partido do presidente Lula. Como é que vocês se posicionam, sendo ao mesmo tempo apoiadores do presidente e fazendo um movimento nacional de reivindicação dos trabalhadores em educação nas universidades? Qual é o ponto aí de encontro ou o ponto de divergência? Nós fazemos parte de um coletivo que está compondo a direção da FASUBRA, certo? E é um dos coletivos cutista. Existem outros. E aqui na universidade, nós somos o único coletivo cutista. Uma coisa que nós primamos e temos como princípio dentro do movimento sindical nas universidades, tá certo? É não levantar bandeiras partidárias. Sendo o nosso coletivo UNIR um coletivo cutista, tá certo? Defendemos sim os princípios cutistas, tá certo? De forma democrática, e mais dentro do sindicato, individualmente, sabendo que todo cidadão, todo CPF tem direito a filiar ou não a um partido, ser a pessoa adepta, simpatizante partidário, mas esse tema para nós é ponto pacífico de não trazer esse debate, principalmente esse debate partidário, essas bandeiras partidárias para dentro do movimento sindical, para dentro do sindicato. Nós não levantamos bandeiras de partido dentro do movimento, porque é um princípio nosso. Nós somos um coletivo apartidário, tá certo? Temos o princípio cultista, somos um coletivo com princípios cultistas, mas isso fica no debate, certo? Nas nossas ações, entendeu? Porque apesar de sermos um coletivo cultista, sendo a CUT, tá certo? A quinta maior central sindical do mundo, tá certo? Significa que ela tem um bom acesso na população. E, na verdade, é a maior do Brasil, né? Isso, é uma central lembrando também que os grandes debates que nós temos a título de centrais sindicais no movimento, as grandes disputas, isso tem um objetivo lá no final. Isso qual é? Um deles é que no Congresso da FASUBRA passado, que foi deliberado em maio do ano passado, um dos pontos deliberado pela Congresso da FASUBRA
é que os sindicatos de base da FASUBRA terão que debater nas suas bases, em um determinado ponto, em um determinado período, a filiação da FASUBRA a uma central sindical. Haja visto que a FASUBRA não é filiada a nenhuma central. E isso reflete, este debate reflete na base. Por isso que muitas vezes algumas pessoas não entendem, puxa daqui, leva para lá as divergências, porque tudo isso tem a ver com essa disputa. Assim também como o nosso sindicato também não é filiado a nenhuma federação, a nenhuma central sindical. Mas nós precisaremos fazer com que nosso sindicato se fortaleça nacionalmente com essa posição, tentando, quem sabe, no próximo Congresso, apresentar uma proposta, tá certo, de filiação do Situfep, tá certo, assim como deliberar entre nós, entre os técnicos administrativos das universidades, a filiação da FASUBRA a uma central. E que onde isso só fortalece o sindicato. Porque a partir do momento que o sindicato de base, o sindicato de trabalhadores, é filiado a uma federação, a uma central sindical, ele se torna cada vez mais forte. E é isso que nós queremos para os trabalhadores e técnicos administrativos das universidades. Para encerrar, eu queria perguntar para você o seguinte: quais os próximos passos do movimento de greve dos servidores técnicos administrativos na UFPE, que de forma soberana decide aqui os seus rumos e leva as suas posições para a plenária da FASUBRA, que é a Federação Nacional desses sindicatos. E para quem não é filiado a partido nenhum, que não tem ainda uma definição sobre qual central o sindicato deveria se filiar, qual é o incentivo para que essas pessoas participem do movimento de forma que eles não se sintam perdidos, né, nesse debate que muitas vezes não chega na base, não chega para a pessoa que não tem o hábito de frequentar a Assembleia de Sindicato, e que você poderá trazer uma mensagem de esperança para que essas pessoas possam talvez entender qual é o significado da participação em um sindicato. Olha, essa questão da participação, isso é uma questão muito individual. Mas, lembrando a todos, principalmente os técnicos administrativos das universidades, em especial aqui na UFPE, a nossa greve ela está sendo visível, tanto local como nacionalmente. Está uma greve muito forte, uma das maiores greves que a FASUBRA já tem administrado e, consequentemente, também o nosso sindicato. E veja bem, o que eu tenho a falar para as pessoas que ainda não aderiram à greve é dizer o seguinte: gente, venham para a luta, porque a luta faz a lei. E cada vez mais que nós conseguimos uma pessoa que sai do seu local de trabalho e venha participar das atividades e venha a entrar em greve sem medo de ser feliz. Por quê? Porque essa é uma greve nacional, essa é uma greve legítima, porque haja visto que estamos há quantos anos sem nenhum reajuste salarial. E nós temos que estar juntos, coesos e firme e forte nas nossas reivindicações. Não importa qual seja o governo que esteja lá de plantão, mas o nosso propósito como dirigente sindical, o nosso propósito como militante sindical dentro do sindicato, eu digo isso dentro do sindicato por quê? Porque algumas pessoas preferem fazer greve pelo WhatsApp, preferem fazer greve de forma online. Isso não dá visibilidade, isso não se transmite, não se transforma em números. Gente, nós energia, né? Exatamente isso. Eu fico muito feliz quando eu vou em determinado local e vejo está fechado por estarmos em greve. Isso é muito bom. Isso pode acontecer dentro do seu local de trabalho, certo? E venham para a luta. A orientação do Comando Nacional de Greve, a orientação da Direção Nacional da FASUBRA é que a gente fortaleça dia após dia a nossa greve. Isso tem acontecido. Agora, eu pessoalmente tenho algumas críticas de como nós estamos conduzindo um calendário, porque nós temos que ter calendário de greve de manhã, de tarde e à noite, porque a greve,
eu digo, por exemplo, à noite, porque muita gente está vendo, à noite também, à noite sim, por que não à noite? E à noite nós temos aqui na universidade, o Hospital das Clínicas, que funciona 24 horas, certo? E nós precisamos estar lá, de manhã, de tarde e à noite. Para tal, nós precisamos ter o suporte dos companheiros do Hospital das Clínicas, cada vez, porque estão participativos e precisam estar cada vez mais participativos para dar suporte ao sindicato, para dar suporte ao comando de greve, apresentar para o comando de greve todas as mazelas que tenham ocorrido, todas as pressões, todas as perseguições que tenham ocorrido dentro do seu local de trabalho. Certo? Venham para a luta, una-se a nós, fortaleça o sindicato, entendeu? Que é o sindicato nosso único instrumento de luta, porque nós sabemos que estamos em greve, temos um grande comando de greve, mas ao encerrar a greve, isso, obviamente, esse número de pessoas que estão ajudando a conduzir essa greve, ajudando a conduzir e administrar atualmente o sindicato, isso vai se estancar e vai voltar a ocorrer na próxima greve. E nós precisamos ter todas as pessoas presentes nas nossas assembleias, de greve ou não, entendeu? E todo mundo forte e unido e coeso para podermos conquistar, tá certo? O nosso propósito, que é a reestruturação da carreira, a recomposição salarial. Quer dizer, entenda, gente, e nós não podemos passar mais um ano sem reajuste salarial, não. Aquilo que nos foi dado em janeiro passado, aquilo lá é uma coisa que, se nós pararmos e pensarmos o quanto nós temos perdido durante esses anos, desde o governo Temer para cá, isso significa que a nossa cesta básica está ficando vazia. Agora, Jorjão, eu queria realmente encerrar, porque já estamos há bastante tempo aqui conversando com você e com os demais companheiros aqui nesse canal. Para a população, o que é que realmente pode ser dito? Porque a população muitas vezes se sente prejudicada quando há uma greve, quando chega no serviço público, não encontra o atendimento. Em relação a estudantes, em relação à população usuária do serviço da universidade, o que é que você diria para que as pessoas possam entender, ou possam até ser solidários, ou possam até discordar da greve? O que é que você diria em relação ao atendimento da universidade? Veja bem, gente, o nosso propósito na greve, tá certo? A nossa bandeira de luta, tá certo, dos técnicos, não é apenas por reajuste salarial, recomposição salarial e por reestruturação da carreira. Também é para manutenção das universidades e dos institutos federais, certo? Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque durante esse último período, as universidades, as escolas, os IFs, as escolas técnicas, tiveram corte de verbas, tá certo? Isso com uma imposição não simplesmente do governo. Algumas pessoas, não, porque comentam e estão colocando a conta dessa mazela financeira que as universidades estão, e corte de verba que as universidades estão passando, e os institutos federais, no governo Lula. E isso não é verdade, porque nós sabemos, nós que temos notícia de como anda as questões no Congresso, no Senado, existe um limite, como é que o governo pode caminhar com os gastos públicos, tá certo? E a gente sabe também que o governo tem se curvado ao capital, certo? Ao grande capital, aos banqueiros. Quer dizer, nós temos também nossas críticas a isso. Tá, mas não é também uma questão de voto no Congresso? Vocês avaliam que é uma decisão do governo Lula ou é uma decisão do Congresso Nacional? Isso é uma decisão do Congresso Nacional. Gente, veja bem, algumas pessoas acreditam o seguinte: não, porque toda a culpa do que está acontecendo no governo Lula. Não. Eu, como socialista, digo o seguinte a vocês: o governo Lula está fazendo das tripas coração, está fazendo um malabarismo terrível, para que talvez algumas pessoas não tenham a noção de qual é o percentual que existe de pessoas, de deputados e senadores no Congresso Nacional, que é um número ínfimo, certo? Nós temos 500 e poucos, se não me engano 508, tá certo? Ao todo são 513 congressistas. Congressistas na Câmara dos Deputados. E no Senado, somando também com o Senado. Né? E sabe quantos desses são de verdade de esquerda que estão apoiando diretamente o governo, tá certo? Apenas 130 alguma coisa.
Isso significa que o governo teve que fazer uma coalizão, teve que se juntar a alguns partidos que nós condenamos, inclusive partido do Centrão, para poder disputar o orçamento da União. Quer dizer, isso é muito ruim. Isso significa o seguinte, que nós de esquerda, nós do movimento sindical, não temos maioria lá no Congresso e no Senado, no Congresso, nós não temos maioria. Isso significa que nós temos que, aqui na base, trabalhar muito, brigar muito, influenciar muito, para que nós possamos disputar também esse orçamento. Haja visto que o orçamento, e o Brasil é o único país no mundo que disponibiliza, através do Congresso, 20% do seu orçamento para a despesa de alguns. Enquanto nós temos uma população de mais de 250 mil brasileiros, milhões, né? Mais de 50 milhões de pessoas que dependem daquele orçamento para saúde, educação, enfim. Quer dizer, aí para todas as políticas públicas do Brasil. Vejam que disparidade. Agora mesmo estamos passivos a ter que engolir, tá certo, um reajuste para o povo os ministros, alguns ministros, Câmara de Deputados, inclusive o pessoal da área jurídica, tá certo? O Poder Judiciário, em torno de 5% do orçamento para aumento desse pessoal. Quer dizer, ou seja, mais de 40 bilhões, isso é muito dinheiro. E esse dinheiro ajudaria na educação, no investimento da educação, nos investimentos da universidade. A população tem que entender que nós não estamos disputando esse orçamento só. O governo não está só no Congresso Nacional. Ele está disputando, tendo que barganhar para poder sobreviver, tá certo? E muitas vezes, em alguns momentos, que logicamente nos estranha, é que alguns da própria base do governo se dispõem a abocanhar parte desses valores, desses milhões, para suas campanhas estaduais e municipais. Quer dizer, isso é muito sério e a população tem que entender. Tem que entender e sentir o que é este governo e o que foi governos passados, tá certo? E acreditar que nós podemos fazer a diferença, sabe como, gente? Indo para as ruas, participar das chamadas das centrais sindicais, para podermos fazer essa diferença. Onde o próprio presidente tem pedido que o povo vá para a rua para disputar a política que esses tubarões têm tentado implementar para a sociedade brasileira, onde nós, logicamente, nos incluímos. Por falar em tubarões, este ano é um ano de eleição e, assim como o Jorjão acabou de falar, haverá uma grande disputa também em relação ao voto e muitos daqueles que vão para a campanha eleitoral aparecer posar de bonzinhos, aparecer agora no momento eleitoral oferecendo às vezes até dinheiro, tentando comprar voto. No dia a dia, esses partidos não apoiam as propostas em relação às políticas públicas de saúde, educação e as outras dentro do próprio orçamento do Congresso Nacional. Então, Jorjão, gostaria de agradecer a você pela sua disponibilidade e estamos aqui à disposição para, em outro momento, aprofundar esse debate. Eu também agradeço muito, como militante sindical, como diretor do Sindicato de Servidores das Universidades, e que estamos à disposição. E uma coisa que nós sempre expressamos e pedimos em todas as falações em nossas assembleias, que a gente se mantenha em alerta, se mantenha unidos, acredite no sindicato, porque o sindicato é o nosso único instrumento de luta, tá certo? É um sindicato de trabalhadores, como a maioria dos sindicatos no Brasil tem suas debilidades, mas a partir do momento que você é mais um a estar ao lado do sindicato, a estar trazendo informações para nossas assembleias, o sindicato agradece muito. Eu digo a você, em nosso nome, em nome da UNIR, tá certo? Em nome dos trabalhadores da Universidade Federal de Pernambuco, tá certo? E eu, como dirigente sindical, não poderia deixar de agradecer ao companheiro Silvestre pela esta oportunidade. Eu agradeço também a sua disponibilidade. Acabamos de conversar com o Jorjão, representante do coletivo UNIR,
no movimento sindical das universidades brasileiras e aqui também na Universidade Federal de Pernambuco.